Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos investir tempo no estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando agora os versículos 5 e 6 de Romanos e já começou assim muito pesado, né? Porque, olha, uma das funções da Palavra de Deus, uma das principais funções da Palavra de Deus é revelar quem somos. Há uma espécie de metáfora disso nas Escrituras Sagradas no Velho Testamento, quando, quando Deus deu a Moisés a revelação de como ele deveria construir o tabernáculo, e aí, feito tudo, né, a organização do tabernáculo, havia uma coisa interessante. Eles tinham o altar de sacrifício e depois ele tinha ali dois lugares chamados Santo Lugar e Santo dos Santos. Entre o altar de sacrifício e esses dois lugares havia uma espécie de tanque de se lavar, né? E o sacerdote, uma vez que ele sacrificava, antes de entrar no santo lugar, no santo dos santos, ele tinha que passar nesse tanque de água e ele se inclinava para lavar as mãos e os pés. Quando ele se inclinava, ele via a sua imagem refletida na água. Essa é uma boa imagem, é uma boa metáfora para mostrar o papel das Escrituras na nossa vida. Ela mostra quem nós somos. Quando nós lemos as Escrituras, nós veremos a real condição do nosso coração. Por que eu digo isso? Porque nas Escrituras nós temos ali nas Escrituras o retrato, vamos colocar dessa forma, o retrato, nós vamos ter ali uma percepção clara de quem é Deus e do que ele requer de nós. Entende? Então, quando eu leio as Escrituras, que eu estou lendo os seus mandamentos, as suas ordenanças ali e tudo mais, os seus preceitos, eu estou sabendo o que Deus quer. Nós temos ali a lei de Deus, a lei é uma imagem do caráter de Deus, entendeu? É um retrato do caráter de Deus. A lei reflete o caráter de Deus, reflete o próprio Deus, a santidade de Deus. Então eu leio ali as instruções do que Deus quer para mim. E quando eu olho para aquilo que Deus quer para mim, e eu olho para minha própria vida e vejo que há um abismo entre aquilo que Deus espera de mim e aquilo que eu vivo, eu estou me vendo através das Escrituras Sagradas. É isso. O texto que nós estamos estudando diz que esse abismo se dá, mesmo nós tendo o conhecimento da palavra de Deus, mesmo nós tendo instruções da palavra de Deus, mesmo vocês ouvindo aí, não tem nem ideia, eu aqui não tenho nem ideia de quantos vídeos eu já gravei falando sobre essa questão, desde o começo do capítulo 1 que eu venho tratando disso. São quase, sei lá, 50, 60, 70 vídeos, eu não sei dizer quantos vídeos tem, que eu venho tratando de uma mesma coisa: o homem debaixo da ira de Deus, o homem longe de Deus por causa dos seus pecados, o homem priorizando os seus pecados, priorizando a satisfação dos seus desejos e rejeitando a Deus e a sua santidade. Como eu disse no vídeo passado, Deus é um estraga-prazer para muitas pessoas porque ele diz o que quer de mim, ele mostra o que quer de mim, e mesmo sabendo que Deus é bom, mesmo sabendo que Deus é amor, mesmo sabendo que Deus tem o melhor para mim, eu não quero Deus porque esse Deus ele vai requerer de mim um tipo de vida que eu não quero dar, eu não quero oferecer, na verdade. Ele quer que eu seja santo, mas eu gosto do pecado, eu gosto da imoralidade, eu tenho prazer na imoralidade, então eu não posso me ajustar, não dá para viver com Deus e ao mesmo tempo na prática da imoralidade. Então eu prefiro deixar Deus de lado, entende? Então se ele entra na minha vida, ele vai estragar a minha vida, ele vai tirar a minha liberdade, ele vai me fazer viver bitolado, vai me fazer um homem cego, talvez até idiota, como alguns acreditam que os crentes são idiotas, né? Então, Deus é um estraga-prazer. E Paulo diz que tudo isso, essa incompreensão a respeito de Deus, da bondade de Deus, dos planos de Deus, da perfeição de Deus, do amor de Deus, né? O entendimento errado dessas coisas se dá por causa do coração do homem que é obstinado. É o que diz Paulo em Romanos 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza, a tua obstinação e um coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. O problema do homem, diz Paulo, é o seu coração. Ele é obstinado, ele é teimoso e ele é impenitente. Não é uma questão de cultura, não é uma questão de saber, não é uma questão nem mesmo de afetos, de emoções.
é o coração. O problema do homem está no coração. Aí eu quero ler contigo uma coisa, falando sobre isso. Lord Johnny diz algo interessante. Ele diz assim, olha, não importa quão brilhante cérebro um homem tenha, nem quão altamente educado seja, ele é muito mais governado por seus instintos e pelo que nele é elementar do que por seus instintos superiores. Não for assim, as pessoas que receberam alta educação nunca passariam pelos tribunais de divórcio. Eles jamais se comportariam como canalhas e não existiriam coisas como infidelidade e imoralidade. Mas não importa como seja o cérebro, há uma coisa mais fundamental. Esta carne de que fala o apóstolo, esta lei nos meus membros, lei que habita contra a lei do meu entendimento. E essa é a coisa mais poderosa que há no homem. É mais profunda que o seu cérebro. É o seu coração, diz o apóstolo. Este coração duro e impenitente. Esse é o problema do ser humano. É o seu coração. O coração do homem, ele é obstinado. Ele é cego. Ele é teimoso. Ele tem prazer naquilo que é mal. Ele tem prazer no pecado. Queridos, pare um pouquinho para pensar. O que você sabe de Deus? Você sabe que Deus é bom, você sabe que Deus é um Deus de amor, que Ele é misericordioso, que Ele promete cuidar dos seus, nenhum fio de cabelo cairá sem a permissão do Senhor. Nosso nome está escrito na palma das mãos do Senhor para que Ele não se esqueça de nós. Ele cuida, Ele vai fazer com que todas as coisas colaborem para o meu próprio bem se eu o amo. Então isso é Deus. É um Deus que ama tanto que ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho para nos salvar, para nos libertar. Então eu sei tudo isso de Deus, mas o que me governa não é esse entendimento que eu tenho. O que governa é o meu coração, porque eu tenho prazer no pecado, porque eu gosto da sensualidade, porque eu gosto da imoralidade, porque eu gosto da prostituição, porque eu gosto do pecado. Então, eu não permito espaço na minha vida para Deus. Porque o pensamento é, se Deus entrar na minha vida, Ele vai acabar com a minha felicidade. Ele vai tirar a minha liberdade. Ele vai tirar a minha alegria. E eu vou viver uma vida... E sim, eu tenho consciência de que essa imagem que se faz hoje é fruto, muitas vezes, de um cristianismo mal vivido por cristãos. Eu tenho consciência disso. Há cristãos que dão a entender pela vida que vive que ser cristão é um fardo pesado, difícil de carregar, que eu estou ali suportando com medo do inferno, mas que se eu pudesse me livrar dele, eu me livraria. Então essas pessoas geralmente contribuem, não é que elas são responsáveis, elas contribuem para que meu coração fique cada vez mais obstinado, para que eu rejeite cada vez mais a ideia de servir a Deus, de viver para Deus. Não há engano pior do que isso, querido. Eu conheço os dois lados dessa moeda. Eu vivi intensamente a minha vida antes de conhecer Cristo. Quem me conhece das antigas sabe o que eu vivi, o que eu fiz, entende? Eu vivi intensamente tudo aquilo que o pecado pode oferecer, tudo aquilo que os prazeres podem oferecer. Eu experimentei e vivi isso assim de forma... Mas hoje eu vivo o outro lado. E eu vivo com Deus faz tempo, são mais de 25 anos servindo ao Senhor. E eu digo para vocês, eu nunca, jamais trocaria o que Deus fez comigo, o que Deus tem feito na minha vida nesses últimos anos por aquilo que eu vivi no passado. Não estou dizendo que o pecado é ruim, o problema nosso é que o pecado é bom, eu sei disso, né? O pecado, ele é prazeroso quando está acontecendo, mas viver para Deus, querido, é uma alegria e é um prazer que a gente desfruta aqui e que quando nós partirmos para a eternidade, isso se multiplicará por 1 milhão, não sei nem te dizer. Entende? O problema do pecado é que ele tem consequências. Ele tem um preço muito alto. O pecado traz morte. E morte para esse mundo, morte emocional, morte financeira, morte espiritual. O pecado mata, literalmente. Esse é o problema do pecado. Ele te dá prazer, mas ele cobra um preço muito alto de ti. E o que eu gostaria de te dizer, querido, é que é muito mais fácil, muito melhor viver com Deus, servir a Cristo, do que viver no pecado e servir o pecado. Eu deixo a dica contigo, tá bom? Deus te abençoe.